1966. Monastério Zen de Plum Village, no Vietnã. Um jovem monge de 30 anos está sentado em meditação profunda, quando, de repente, ele começa a rir. Não uma risadinha discreta. Não, uma gargalhada incontrolável. No meio do silêncio sagrado. 200 monges meditando. E ele, rindo feito um louco. 3 horas depois, ele foi expulso. Chutado do monastério. Banido da ordem. O nome dele, Thich Nhat Hanh. E essa expulsão mudou a espiritualidade ocidental para sempre. Bem-vindos. Aqui é a luz negra, onde a sombra ilumina. E hoje, você vai entender por que às vezes rir é o ato mais espiritual que existe. Para entender essa história, você precisa voltar no tempo comigo. Vietnã, 1966. O país está em guerra. Bombas caindo, vilarejos queimando, crianças morrendo, o inferno na terra. E no meio desse caos todo, existe um monastério budista, um refúgio de silêncio, de paz, a meditação. Plum Village, a aldeia das ameixeiras. Um lugar onde 200 monges tentavam manter viva a tradição zen, enquanto o mundo ao redor desmoronava. E tem um detalhe importante. Nesse monastério, rir era proibido. Não estou exagerando. Proibido. Porque na tradição zen daquela época, espiritualidade era coisa séria, solene, grave. Você medita em silêncio absoluto. Você come em silêncio. Você vive em silêncio. Rir? Isso era visto como impureza, falta de disciplina, ego se manifestando. Porque óbvio, né? Se você está rindo, você não está iluminado. Pelo menos era isso que eles achavam. Agora, quem era esse monge rebelde? Thich Nhat Hanh, 30 anos, considerado um dos mais promissores da sua geração. Desde os 16 anos no monastério, estudioso brilhante, meditador disciplinado, seguia todas as regras à risca. Mas tinha um problema. Ele pensava demais. Enquanto os outros monges aceitavam tudo sem questionar, Nhat Hanh ficava lá, na dele. Espera, por que a iluminação tem que ser tão séria? Por que a alegria seria um obstáculo? Buda não sorria. E em 1966, ele estava meditando sobre isso. Sobre sofrimento. Porque, cara, tem uma guerra lá fora. Pessoas morrendo. E ele, seguro no monastério, meditando sobre o sofrimento, mas não fazendo nada. E foi aí que aconteceu. 22 de março de 1966. Sessão de meditação da manhã. Todos sentados. Silêncio absoluto. Concentração total. Nhat Hanh está lá, meditando sobre o sofrimento do mundo. E, de repente, ele tem um insight. Ele percebe o absurdo da situação. Ele está sentado, sério, meditando sobre sofrimento, para acabar com o sofrimento. Mas a própria seriedade dele é um tipo de sofrimento. É um loop infinito. Quanto mais você leva o sofrimento a sério, mais você sofre. Quanto mais você tenta controlar, mais você se prende. E ele pensa, cara, isso é hilário. E aí, começou, uma risadinha, discreta. Ele tenta segurar, mas ela cresce, e cresce. E de repente, gargalhada total, no meio do salão. 200 monges meditando. E ele, rindo feito criança. Os monges abrem os olhos, chocados. O mestre principal levanta, olha para ele, e só fala, saia. Nhat Hanh tentou explicar. Tentou dizer que tinha entendido algo profundo, mas não teve jeito. Às 14 horas daquele mesmo dia, ele foi expulso, banido da ordem. Tudo o que ele tinha era sua túnica e uma tigela de esmolas. 15 anos de dedicação, jogados fora, por uma gargalhada. Agora aqui é onde a história fica louca, porque você esperaria que ele ficasse destruído, né? Deprimido, perdido. Mas o que aconteceu foi o oposto. Expulso do monastério, Nhat Hanh foi para as vilas, para o povo, e começou a ensinar espiritualidade de um jeito que ninguém fazia. Com alegria, com simplicidade, com humanidade. Ele ensinava crianças a meditar brincando. Ensinava soldados a encontrar paz no meio da guerra. Ensinava que espiritualidade não é fugir da vida, é abraçar a vida.
Em 1982, ele fundou o novo Plum Village, na França. E sabe qual era a regra número 1? Rir é obrigatório. Hoje, milhões de pessoas no mundo praticam mindfulness por causa dele. Ele escreveu mais de 100 livros. Ensinou dezenas de milhares de pessoas. Transformou a forma como o Ocidente enxerga a meditação. Tudo porque ele foi expulso por rir. O monastério que o expulsou ainda existe. Ainda leva tudo a sério. E tem 50 monges. O monastério que ele criou tem mais de 600. Irônico, né? Então, o que essa história ensina? Primeira lição: espiritualidade que não permite alegria. Não é espiritualidade, é prisão. Se você não pode rir da vida, você não entendeu a vida. Segunda lição: às vezes, ser expulso do templo é a maior bênção que você pode receber. Porque o verdadeiro despertar nunca acontece dentro de estruturas rígidas. Acontece no caos, no inesperado, no momento em que você quebra as regras. Terceira lição: suas maiores derrotas podem ser seus maiores presentes. Nhat Hanh não teria mudado o mundo se tivesse ficado naquele monastério, comportadinho, seguindo regras. Ele mudou o mundo porque foi expulso. Quarta lição: o universo tem um senso de humor absurdo. Um cara é expulso por rir e se torna um dos maiores mestres espirituais da história. Se isso não é karma com ironia, eu não sei o que é. E a última lição, a mais importante: não leve sua jornada espiritual tão a sério que você esqueça de viver. Porque no final das contas, iluminação não é sobre controlar tudo, é sobre soltar tudo. Até o controle sobre quando você pode ou não rir. Thich Nhat Hanh morreu em 2022, aos 95 anos. E dizem que até no leito de morte, ele estava sorrindo. Então eu te pergunto, onde na sua vida você está levando as coisas sério demais? Onde você está preso em regras que não fazem mais sentido? Qual templo você precisa ser expulso para finalmente ser livre? Comenta aqui embaixo. Quero saber. E se essa história mexeu com você, deixa o like, compartilha, inscreve-se no canal. Porque aqui na Luz Negra, a gente não segue as regras do despertar tradicional. A gente quebra elas. Aqui é a Luz Negra, onde a sombra ilumina e, às vezes, onde o riso desperta. Até o próximo vídeo.